Salve, salve, muito bom dia! Estamos começando aqui pela PAN, mais um nossa revista radiofônica que traz informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso no papo dessa quarta-feira, dia 8 de agosto de 2018. Aula inaugural. Em abertura de curso universitário sobre o processo que a tirou do poder, ex-presidente Dilma Rousseff reafirma ter sido vítima de um golpe. A casa de todas as casas. Parece a NP agora, né? Uma das boates para adultos mais famosas do Brasil, a Love Story, em São Paulo, está pedindo recuperação judicial. Uau! Quebrando padrões, a atriz que interpreta a Mulher Maravilha no cinema apoia garoto que quis usar a mochila e a tiara da heroína. A gente vai debater essa questão aí de menino usar roupa de menina e vice-versa. E olha, senta que lá vem polêmica. Esses são alguns destaques do Morning Show que está apenas começando e você é o nosso convidado especial. Tá chegando no trabalho? Tá aí no trânsito das grandes cidades? Tá nesse globão, nesse mundão redondo? Fique ligado, tem papo pra gente levar adiante aqui no Morning Show. Bom dia, Paulinha. Bom dia, Cazé, querido, tudo? Não, desculpa, Gastão. Já falaram não, Thunder. Edgar, Já falaram sei. Thunder, assim. As pessoas se confundem, né, Edgar? Eu sou a rainha da gafe, eu não sei vocês, né? Acontece. É óbvio que eu lembro do seu nome, querido, Mas mas eu tenho uma fiz essa teoria. brincadeira matinal por um motivo maravilhoso. Porque o tucano Geraldo Alckmin, querido, candidato do PSDB à presidência, estava participando ontem de uma sabatina mediada por quem? Por Luciano Huck. Você tá aqui, Luciano? Tá aqui entre a gente? Tô aqui entre vocês. Maravilhoso. A confusão, a loucura. Pois é, e tava lá também a Angélica, que é a mulher do apresentador, na plateia. E aí o Alckmin foi dar aquele alô pra ela, né? Vamos ver o que é que aconteceu, Edgar. Ai, ai, ai. Primeiro cumprimentá-lo, Luciano, cumprimentar a todos, a todas, saudar a Eliana. Dizer que a nossa proposta é o Brasil voltar a crescer, simplificar, desburocratizar, tirar essa cultura cartorial. Fernando, eu preciso fazer uma correção, não vai ter jeito. Não vai ter jeito, eu vou ter que começar de novo. Posso te contar um segredo? Aí ele vai ao ouvido do governador, do ex-governador, e fala pra ele a real. Amigo! Aí ele se levanta, vai ali na primeira fila. Onde tá sentado aqui, hein? Essa é imperdoável, viu? Ó, e não esquece de mandar um beijo pra dona Li, tá? Mas tudo bem. Eu fiquei aqui 2 minutos, Eliane ou Eliana, e a Angélica. Maravilhoso, né? Fica a dica. Mas, ó, tem uma teoria isso aí, viu? Foi uma revanche do Alckmin isso aí. Acho que foi uma cutucadinha? Foi uma cutucada. O Huck tinha acabado de dizer, né? Que o Alckmin era... Ele gostava do Alckmin, considerava o Alckmin um cara, né, honesto, um bom administrador, mas que era uma velha política, né? A vingança chegou, né? A vingança chegou. Olha, e teve uma outra gafe dessa terça, eu não sei. Vamos ver se vocês Até eu acham achei que tava com a Eliana ainda. e consideram isso uma gafe. Foi do Bolsonaro. Ele deu uma escorregada, assim, no português, digamos que faltou ali um dicionário, talvez, Edgar, eu não sei. Vocês discutiram aqui no Morning Show o que disse o vice do Bolsonaro, o general Hamilton Mourão. O que ele falou aqui que foi polêmica? Que o Brasil herdou a indolência dos indígenas e a malandragem dos africanos. E aí, para justificar essa fala do vice, Bolsonaro foi lá e disse que respondia pelos atos dele e também pelo do vice. E o que é a indolência, Edgar, afinal? De acordo com o Bolsonaro, é a capacidade de perdoar, né? O índio perdoa. E a malandragem, o que é, Edgar? É esperteza, entendeu? Chamam ele o tempo inteiro de malandro, não é isso, Bolsa? Nós temos que tirar o lado bom das coisas, pô. Pois é, só que o detalhe é o seguinte, Edgar. Cata aí o dicionário na sua casa e joga lá indolência. O que significa? Você vai achar ali apatia, desleixo, preguiça. Letargia. E aí ficou a dúvida, né? Se de repente ele confundiu indolência com indulgência, que
que aí estaria ligada à capacidade de absolvição, clemência e misericórdia. Eu não sei se vocês consideram que Você foi buscar tudo isso, hein? Isso é gafe ou não é? É gafe. É gafe, né? É gafe. Então vocês, queridos Tudo ouvintes, leva a crer. por favor, revelem pra gente, hashtag que gafe. Que Eu gafe. sei que você já cometeu alguma, já viu alguma que você quer contar. Tem um gif, tem um meme maravilhoso pra participar do nosso programa hoje, hashtag que gafe. Se a gente for pros assuntos mais comentados do Brasil, tem prêmio pra vocês. Boa, vamos lá. Participe e boa sorte. É Eu isso aí. cometi aquela do Ricardo Garim, lembra? E eu chamei Ana Argentina. Vitória de Ana Karina. Não sei por que até hoje. Acontece. Olha, outra maneira de você interagir com a gente é pelo WhatsApp, mandando mensagens em vídeo, tá bom? 11 931 17009. A pergunta da enquete, a enquete de hoje é a seguinte: o que vocês acham sobre essa ideia do PT de querer que o Lula ou o representante dele, no caso o vice, né, o Fernando Haddad, participe do debate entre os presidenciáveis amanhã na Band, hein? Dê sua opinião em mensagens em vídeo aqui pelo 11 931 17009. Estamos aguardando aí a tua mensagem. No decorrer do programa a gente vai conferindo. É o seguinte, você pode acompanhar em imagens o Morning Show baixando o aplicativo da Jovem Pan, também pelo nosso portal jovempanfm.com.br, pelo nosso canal youtube.com/morningshowjp, além de conferir também nossas mídias, nossos perfis nas mídias sociais. A gente está no Instagram, estamos também no Facebook com conteúdo extra. Passe pela nossa página, deixe seu joinha que a gente fica contente, tá bom? Todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui na Jovem Pan, porque o Morning Show tá apenas começando. A ex-presidente Dilma Rousseff ministrou ontem à noite uma palestra na aula inaugural do curso O Impeachment de Dilma Rousseff como golpe de Estado. Perspectivas jurídicas, filosóficas, políticas e históricas. O curso é da Universidade Federal de Minas Gerais, né, Caio? Fala mais pra gente. Fala, Edgar. Bom dia pra você, bom dia pra todo mundo ligado na gente. Esse curso deu o que falar, foi pensado no ano passado por um professor de uma universidade do Nordeste, e quando se mencionou que ia ser implantado em várias universidades, muita gente discutiu, porque é evidente a imputação, pelo menos tentativa de imputar a ideia de que foi um golpe de Estado, o que gera muita discussão. Bom, esse curso foi implantado nas universidades e no caso que a gente assiste aí as imagens, para você que está com a gente no YouTube, você que no carro ouve de fundo a voz da Dilma Rousseff, aconteceu ontem na Universidade Federal de Minas Gerais, que por coincidência ou não, na verdade não foi coincidência, né? Foi colocado de propósito para selar a aula inaugural da Dilma Rousseff, que foi onde ela se formou em economia muitos e muitos anos atrás. Bom, a Dilma Rousseff chegou aí na universidade, saudou o Mosquito, a Mosquita, saudou todos que estavam ali na plateia, reclamou que não dava para armazenar o vento e tal, e aí demorou pouco mais de uma hora para explicar que houve um golpe na presidência dela e que o processo de golpe não é uma etapa só. O impeachment foi só o primeiro passo. O segundo foi a aprovação do teto dos gastos. E depois, como terceiro ato para o processo de golpe na visão dela, a prisão do ex-presidente Lula. E aí a frase que os jornais principais do Brasil destacaram hoje foi aspas, o impeachment de Dilma Rousseff, o golpe é um momento do processo e não adianta não ter sido por militares, é golpe e ponto. Ela levou um pouco mais de uma hora para falar tudo isso para toda a plateia que estava sentada ali. Claro que que concorda com ela em sua maioria esmagadora, porque apesar de ser uma aula inaugural, era meio que facultativo e a quem queria. Por ser aula inaugural, podemos chamar de aula magda. É um momento, né, de divergências, inclusive de quem defende a teoria de que foi o golpe, porque tem embasamentos dos dois lados, né? As pessoas que defendem, né, a posição de que não houve golpe, foi tudo dentro de um processo previsto na Constituição, enfim. Outros defendem, não, foi um golpe, por isso. Outros falam que foi golpe de Estado, outros falam que foi um golpe parlamentar também. Foi um termo usado aí. De que maneira você acha que essa questão do impeachment, Joel, vai aparecer na propaganda eleitoral aí do PT e também dos adversários do partido? Porque cada um tem, como eu disse, uma visão a respeito do ocorrido, né? Bom dia, Edgar. Bom dia. Olha,
Isso aí que a gente está presenciando, essa aula da Dilma, isso é um sermão dado para uma militância, para uma igreja realmente petista, de seguidores fanáticos. A academia brasileira, infelizmente, é tomada por isso. E como você levantou, é possível sim ter discussões jurídicas, legais de alto nível sobre o processo que levou ao impeachment da Dilma. Isso aí que a gente está vivenciando não é isso. Isso é uma aula para militância, parte de um projeto político. Agora, bom, primeiro, houve golpe ou não houve golpe? Olha, Dilma cometeu crime de responsabilidade, acho que não há grandes dúvidas disso. Fora desses clubinhos petistas, ninguém questiona mais nisso, nem fica revivendo isso. Isso é parte de uma estratégia do PT para sua militância mais aguerrida, para deixar ela mobilizada para agir em favor dele. Agora, na campanha para o grande público, o grande público já passou isso há muito tempo, né? Ó, veja o papo que a Dilma trouxe aí. Aliás, ouvir a Dilma falar por 1 hora ali, a pessoa tem que estar realmente disposta, né? Tem que realmente acreditar na causa, não é fácil. Mas rende de bons memes. Espero que sim, né? Vamos ver o que vai sair daí. Mas ela disse que o teto de gastos é parte do golpe, não sei o quê. Meu, a Dilma trouxe o Joaquim Levy. O Joaquim Levy era quem queria fazer o ajuste fiscal já. O Joaquim Levy estava trazendo justamente as pautas que ela está dizendo agora que eram parte do golpe. Sim. Ela era parte do golpe. O PT se aliando ao MDB agora também é parte do golpe. O PT traindo outros candidatos do próprio PT para apoiar candidatos que apoiaram o golpe. Cara, isso aí no mundo real, isso aí já não existe mais. Isso aí é um discurso para uma militância muito fanatizada. E para o grande público, para a campanha, acho que o PT sabe que isso não cola. Eles vão tentar usar outra estratégia. Vão falar, lembrem-se dos bons anos do Lula, não sei o quê. Agora, a Dilminha, o próprio PT já rifou ela e não vai ficar se apegando muito a essa ideia de um suposto golpe contra a Dilma, não. Vamos lá, o curioso de tudo isso, além do que a gente está falando aqui, que enquanto o PT reafirma essa tese do golpe, aí o partido se alia em 15 estados às siglas que apoiaram o impeachment da Dilma e até integram o governo de Michel Temer. Um levantamento feito pelo jornal Estado de São Paulo mostra que o PT será cabeça de chapa ao governo em 6 estados em coligações com partidos que foram favoráveis à deposição da petista. Na mão inversa, outros 9 candidatos a governador de siglas que votaram pelo afastamento dela vão ter o apoio do PT. Realmente isso nos reafirma e nos leva a crer que política não é um assunto para amadores mesmo, né? Essas questões divergentes no âmbito nacional e no âmbito regional deixa a nossa cabeça no mínimo confusa, né, João? Deixa confuso a pessoa que acreditou nessa história de golpe mesmo, sabe? Mas vamos partir desde o início agora de um outro pressuposto, de que o PT usa isso aí como uma narrativa para enganar quem ele precisa enganar, mas que na prática ele não leva isso a sério. Bom, isso explica bastante a realidade, é o que está acontecendo, né? Então, quer dizer, só quem realmente acreditou nesse discursinho é que está agora se lamentando, mas o mais triste, sabe o que é? Pessoas que estão se sentindo traídas agora com essas alianças todas, no final das contas, provavelmente vão abaixar a cabeça e vão seguir o que o Lula mandar. Isso vai muito no norte, a fala do Joel e também principalmente essa situação toda das alianças e tal, do que a gente já fala aqui, embora a grande parte da nossa audiência não seja de esquerda, não seja petista, pelo menos a leitura que eu faço, é sempre importante deixar bem claro como o que a gente fala é real, de que os caras eles fazem todas as movimentações deles, não é pelo Brasil e tal, é para se manterem, para se perpetuarem no poder. Isso é óbvio, lulante, só que é sempre bom falar para deixar muito claro. E agora esse discursinho do PT na defesa do Lula, não, porque o Lula, ele quer lutar pelo povo brasileiro, ele não vai desistir. Agora essa semana retiraram o pedido do Supremo Tribunal Federal de liberdade do Lula, porque ele quer ter todas as ferramentas possíveis para continuar lutando pelos interesses do povo. Mas quem é o ser humano tão santo, tão puro, tão bom de sentimentos que faz o que faz, abre mão da liberdade e não sei o que, em prol do povo? Não, dane-se os meus próprios interesses, eu vou lutar por eles. E essas ferramentas todas, as alianças, era golpe até no passado. Agora já estão se aliando de novo. É óbvio que é para se perpetuar no poder e todo mundo que pensa um mínimo sabe disso, né? Vamos para Brasília, Zé Maria Trindade. Olha, tem muita gente apostando aí que essa eleição será decidida novamente pelo PSDB e pelo PT. Me lembro da tua, inclusive, colocação ontem aqui no Morning Show, ao vivo aqui nos estúdios, Trindade, nessa posição aí. Bom, aí sem dúvida vai aparecer aí a figura do presidente Michel Temer. Os petistas vão criticar o Alckmin sob a alegação de que o partido dele, o PSDB, apoiou o governo do MDBista, e os tucanos vão criticar os petistas
dizendo que o Temer só tá aí graças ao Lula e a Dilma. Estamos diante de duas verdades, né, previstas para esse embate político que se avizinha aí com o início dos debates nas emissoras, Trindade. Como é que fica essa batalha verbal aí? Bom dia para você em Brasília. É isso, bom dia. Aquela velha história do que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, pois é. Né? Os dois estão interligados. Olha, Edgar, sobre esse debate de coligações, o Tancredo dizia que não se pode, em política, ter um adversário e tão inimigo que você não possa tê-lo no futuro como aliado. Mas também não pode ter um aliado tão próximo ali que saiba todos os seus segredos, que no futuro você não possa tê-lo como adversário. Você tem uma ideia de como é a política, cheia de cuidados. Agora, esse caso do presidente Michel Temer, ele é único até agora na história do Brasil, porque de tão impopular, há quem diga que ele pode ficar devendo. Se ele chegar ali a uma impopularidade de 96% e a margem de erro ultrapassar os 4%, quer dizer, ele vai ficar negativo, vai faltar eleitor. Então é por isso que ninguém quer ficar ao lado do presidente Michel Temer politicamente. Ele tem sim aliados no Congresso Nacional, mantém aliados fortes no PMDB, domina o PMDB, tanto que lançou Henrique Meirelles com 85% dos votos dos convencionais, né? Tem uma fatia política forte. Mas aí o pessoal diz, olha, sabe como é que é? A situação é a seguinte, nós estamos aí numa tentativa de sobrevivência na política, então se afastam dele. Tanto que dizem que o presidente Michel Temer agora tem até tempo para leitura, e no Palácio do Jaburu, né, onde ele fazia reuniões até tarde. Então a situação é a seguinte: a avaliação geral é de que Henrique Meirelles foi lançado como candidato à presidência da República, mesmo sem chances aparentes, né, ele está muito aquém nas pesquisas, para tirar o foco de que Geraldo Alckmin seria um candidato do governo, um candidato da política geral, né, do candidato do presidente Michel Temer. Só que até Henrique Meirelles disse que não é candidato do governo, não. Ele disse que é candidato da sua história. Ou seja, filho feio não tem pai. Ninguém quer se aliar ao presidente Michel Temer, viu? Deixa eu abrir a conversa aqui com o Joel, com o Caio, Trindade. Dessa arte política, né? Que é a arte de pisar em ovos, né? Você vê, o que é hoje não é mais amanhã. Que curioso, né? Nem o candidato do próprio partido é candidato do Temer, governo, né? Que engraçado isso. Não, realmente, o Temer chega com uma desaprovação muito alta. Existe algum fundamento nessa ideia de que o PSDB seria, a candidatura do Alckmin seria a do Temer? Em certo sentido, o PSDB defende reformas que foram passadas e feitas, ou tentadas pelo menos, como é o caso da Previdência, no governo Temer. Embora eu acho que tenha diferenças de visões aí também. Acho que o Alckmin é alguém muito mais preocupado com investimento público do que o governo Temer se mostrou. Mas, de certa forma, existe no campo econômico algum tipo de alinhamento. Agora, em geral, é tudo narrativa política, né, Edgar, né, Trindade? Um tenta colar no outro o rótulo que vai pegar mais mal. Então, quem é o candidato do Temer? Olha, dependendo de como você lê, pode ter mais de um, mas se você for perguntar para cada um, é ninguém. Sim. Agora, fica mesmo difícil de separar. Isso porque o Temer só existe porque, num determinado momento, o ex-presidente Lula articulou a chapa Dilma e foi atrás do PMDB para ganhar o tempo eleitoral e tal, e colocou o Michel Temer como vice da ex-presidente Dilma. Então, só existe porque o PT criou o vice-presidente. Mas ele só chegou à presidência da República porque decidiram fazer o impeachment da ex-presidente Dilma e aí foram buscar aliados. O PSDB entrou num projeto claro de poder. A expectativa era de que o governo Temer daria certo e Aécio Neves seria, então, o candidato do governo, o governo popular. O PSDB colocou Henrique Meirelles no governo para cuidar da economia. A expectativa é de que tudo ia dar certo, retomada do desenvolvimento. O governo, então, bancaria um candidato como Lula fez com a Dilma. E aí a coisa desandou pelo caminho e agora ninguém quer saber de Temer, ninguém quer ser o responsável por ele. Mas nesse jogo de empurra entre quem tem mais a ver com o Temer, de um lado o PT falando, olha, eles são aliados, e do outro o PSDB falando, olha, mas o Temer, vocês que colocaram, as alianças entre PSDB e PMDB, agora MDB, não são tão fortes na cabeça dos eleitores quanto a do PT com o MDB, né? Tanto que na reforma da Previdência, eles até ameaçaram romper laços e tal, PSDB e MDB de Michel Temer. Então acho que o mais prejudicado continuaria sendo
favorecido o PT, porque ele tem uma aliança muito mais fixa na memória das pessoas e é o motivo principal do Temer estar onde está. Fechou com o PT vice-presidência, fechou a chapa em 2010 e ponto, acabou. PSDB e MDB mantêm alianças, mas nos bastidores. O eleitor acho que não tem uma memória que alcance e chegue a esse ponto. E o apoio que o MDB oferece ao PSDB oferece bancada, cadeira na Câmara, continua ajudando o Alckmin, né? Pode ser, Caio. Eu acho que o eleitor esquece tudo muito fácil, viu? Eu acho que o que eles conseguirem vender melhor como propaganda cola. Eu não sei se o eleitor tem tão forte essa ideia de que o PT e o MDB eram aliados lá para eleger a Dilma lá atrás. Hoje em dia, o PT está investindo tudo em se posicionar contra o MDB. Será que o eleitor dessa vez vai ser acometido aí pela amnésia, como está se referindo aí o Joel Trindade? Ou não é a história do ovo e da galinha? Eu não consigo nenhuma outra comparação. O que veio primeiro? Eu estou com a clara impressão de que o eleitor está irritado com todo tipo de político, está nervoso e a ideia é uma definição no todo. E no todo isso indica que tanto o PSDB como o PT tem culpa do Temer. Sim. Mas o eleitor não está muito irritado com o Temer, não. Está irritado com o político em geral. Tá certo. Obrigado pelas informações, Trindade. Bom trabalho, um abraço para você aí em Brasília. É isso, bom dia. O Senado Federal aprovou ontem um projeto que torna crimes a importunação sexual e a divulgação de cena de estupro. Paulinha, essa era uma demanda que estava aí na fila de espera já tinha um tempinho, né? O texto original desde 2015, com várias modificações, adições aí, também embalado por algumas coisas que aconteceram até no transporte público aqui em São Paulo, né? Aqueles casos de caras que se masturbavam dentro do ônibus, né? Gozavam em cima das mulheres. E aí, o que é isso? É um crime do quê? Né? De estupro? É crime? Não é crime? Então, acho que havia dúvida aí em relação a algumas coisas. E aí se estabeleceu que importunação sexual, que resumidamente seria um caso desse do metrô, uma pessoa que tem prazer sexual às custas de outra, sem consentimento, é crime agora. Então agora a gente já sabe que, por exemplo, esse comportamento exato é crime e também a divulgação de cena de estupro. Então aquela famosa filmagem, né, inclusive de estupros coletivos. Então mais um caso atual também sendo colocado aí como crime. Então, são vários os detalhes também. Agravamento de pena, né, para estupro coletivo, por exemplo, para quando porte de arma em lugar em que a pessoa não pode se defender, em lugar público, em transporte público. Então, conforme vão acontecendo certas coisas, isso vai ser agravado, né? Por exemplo, divulgação de cena de estupro ou divulgação de cena de sexo do foro íntimo por quem ou foi seu namorado. A história do revenge porn, que é super atual. Então, no caso de você divulgar cena de sexo com uma parceira sua, você vai também ter agravante. É pior para quem já teve um relacionamento com a pessoa. São várias questões aí que agora têm as suas penas estabelecidas, né, pela lei. Eu acho que o principal mesmo é se determinar o que é exatamente isso daí, a importunação sexual. Porque realmente tem casos onde a pessoa fica ali. E aí, o que esse cara fez no metrô? Já é, legalmente caía num buraco ali, né? Porque não era bem o estupro, porque não tinha o contato físico. Exatamente. E o assédio sexual também não é bem isso na definição, então caía nesse limbo aí. Tinha uma coisa específica, né? Em geral tinha que ir como estupro, e os juízes evitam um pouco, porque ia ser uma pena muito mais pesada. Enfim, o juiz ficava numa situação meio complicada. Agora deve ter mais clareza, né? Já então, virou lei? Esse caso tem que ser sancionado pelo presidente Michel Temer, então foi aprovado pelo Senado. E no caso de importunação sexual, a proposta da lei determina a pena de 1 a 5 anos de cadeia para quem incorrer no crime. E aí tem esses agravantes aqui, como a gente falou. E a divulgação da cena de estupro prevê também uma pena de reclusão de 1 a 5 anos, né? Para quem oferecer, disponibilizar, trocar, transmitir, vender, distribuir, publicar ou divulgar em qualquer meio, vídeo, foto, etc. e tal. E até tem uma especificação em relação à imprensa. Pode-se veicular o vídeo de uma agressão, se for de um maior de 18 anos, porque menor nem poderia, e se for autorizado, e também usar aqueles recursos para que a gente não identifique quem é a pessoa, né? São várias especificações que eu acho que são necessárias, atualizações necessárias para que
não aconteça isso, as coisas não caiam ali num limbo e aquela pessoa acabe não cumprindo nenhuma pena e não se responsabilizando por fatos que não estão previstos em leis que muitas vezes são antigas, né? Para que esse cerco fosse sendo formado e fechado, coibindo esses criminosos que praticam esse tipo que tem esse tipo de ação. Outra coisa também que foi determinada é que no caso de estupro de vulnerável, que é menor de 14 anos e também pessoa que não tem discernimento por enfermidade ou deficiência mental, o Ministério Público é quem vai abrir a ação contra o agressor. Então independe da vítima, né? Se ela quer ou não abrir, vai ser aberto sim o processo contra o agressor. Quando a gente fala agora aqui, vai ser assim, né? Então, por exemplo, pessoa de 13 anos, casar com 40, mas teve consentimento, não interessa agora, vai ser reclusão de 8 a 15 anos, mesmo que a vítima dê consentimento ou tenha mantido relações sexuais anteriormente ao crime. Entendi. Mas o pai deixou, não tem problema. É abuso de incapaz. Tá, vamos lá. Não, aqui quando se fala desse assunto que a Paulinha está trazendo pra gente, é de extrema importância, né? Você tem lá expressões que dizem o seguinte, uma sociedade paternalista, uma sociedade machista, uma sociedade opressora com relação à mulher. Aí chega-se nessa expressão muito utilizada hoje na questão da cultura do estupro, né? Vocês reconhecem isso como um caminho que vem sendo percorrido a partir dessas coisas que eu coloquei aqui? Tipo, a sociedade paternalista, a sociedade machista, a opressão da mulher e tal. E que vocês reconhecem a cultura do estupro como o Brasil, né, tendo esse tipo de comportamento? Eu acho que é o seguinte, quer falar primeiro? Já vou Caio, acho que você está querendo falar, pode falar. Não, beleza. Eu acho que esse termo cultura de estupro tem que ser bem olhado. O que significa a cultura do estupro? Cultura do estupro querendo dizer, olha, há comportamentos que estão no universo do estupro, aí sim existe cultura do estupro. Agora, a cultura do estupro, a primeiro momento, me causa o seguinte, parece que existe uma narrativa na nossa sociedade para incentivar as pessoas a estuprarem. Eu acho que não. Nunca vi meu pai falando, vai lá, filho, tem que estuprar mesmo, você que manda, a mulher que se dane. E nem vi pai de amigo meu falando isso. Então, cultura do estupro, não existe. Porque eu vejo um monte de gente colocando na fotinha no Facebook, eu sou a favor do fim da cultura do estupro. Mas que cultura do estupro é essa? Quem que é? No Brasil existe um machismo muito forte, muito menor que em outros países, mas muito maior que em outros países. Mas não é assim também. Olha, a mulher saiu com minissaia, pediu pra ser estuprada. Olha, a mulher falou não sei o quê, pediu pra ser abusada. Não vejo isso. Acho que não tem uma tentativa de justificação do estupro. Talvez tenha algumas práticas e alguns sentimentos masculinos aí que levem um pouco a isso, mas tem também padrões culturais que são contra o estupro, né? Por exemplo, o cara que se masturba no transporte público, isso é sabido, esse cara corre risco de vida quando ele é denunciado ali na hora, porque os populares ali vão querer bater e vão querer até matar, ou seja, existem elementos culturais aí pros dois lados, pró-estupro, mas também uma repressão grande quando alguém abusa ou estupra em público. Eu gostaria de acreditar muito que não existe, né? Mas eu acho que às vezes falar que existe é bastante importante. O Caio usou aqui alguns exemplos que são dele, que teve uma educação privilegiada e que já entendeu, por exemplo, que uma mulher estar de saia não quer dizer que ela está pedindo nada. Mas eu acho que a gente ainda tem uma maioria de homens... Você acha que a maioria não pensa como eu? Eu acho que a maioria ainda tem esses... Essa linha muito confusa, ainda tem uma linha muito confusa do quanto pode ou não invadir ali aquele território que é da mulher, com respeito. Eu acho que ainda tem muita gente, eu não tô falando de você. Não, eu entendo. Entendeu? Eu acho que muitos homens estão super conscientes e até temerosos, a gente até fala aqui, né, não sabem nem exatamente o que fazer, porque querem manter essa linha do respeito e não querem tá dentro de uma coisa de assédio, mas eu acho que para a grande maioria ainda é muito difícil. E eu acho que se falar de cultura de estupro, por mais que alguém constate que ela não exista de fato, levanta um assunto importante. E a cultura do machismo existe, é predominante no Brasil. Tem muita gente já esclarecida, ainda bem. Sabe? Mas você acha que não é a maioria? Acho que não. Paulinha, são dois pontos de vista diferentes, a gente tem que respeitar tudo isso, mas também analisar friamente. Eu digo o seguinte, eu ando muito de metrô, principalmente saindo 6 horas da tarde, que é o horário do rush aqui em São Paulo. Então você andar no metrô é que nem você ser um ponto vermelho entre milhares e milhões de pontos pretos. É uma multidão, beleza. Eu sou homem, tenho 1,90 m quase, sei me defender e já ando meio assustado falando, cara, São Paulo é meio agressivo. Então eu imagino que para as mulheres é 10 vezes mais agressivo. Ok, então são pontos de vista diferentes. Porém, analisando friamente,
Se fosse assim, a maioria não concordasse comigo, falando, olha, a mulher sai do jeito que quer, a gente tem que respeitar e tal, um sujeito iria se masturbar num transporte público e ejacular na poça da perna da moça. Crime. Eu tô falando de uma percepção do que é respeito. A mulher não se sente protegida de forma alguma, ela se sente ameaçada o tempo inteiro. Ela não tá lá porque você é respeitador ou 80% não estão manifestando. A maioria pensa mas eu tenho uma pergunta para lançar. Uma pergunta para lançar, mas não precisa ter resposta também. A gente tem 60 mil homicídios por ano, a imensa maioria deles são de homens. Existe uma cultura do homicídio masculino? Mas eles morrem porque são homens? Pois é, mas... Aí que tá a diferença. Tem mulher que morre porque é mulher. Não, ninguém fala assim, você é mulher, bum. De forma alguma, ninguém mata por ser mulher. Não, Vini, não, tá falando bobagem. Mata por ciúmes, mata por outro motivo. Mas tem uma coisa, eu acho que incutida, não existe feminicídio. Mas isso não é homicídio de mulheres, né? Tem uma coisa incutida na nossa... racismo, ela não morre por ser mulher. Porque são negras, ou crime contra o homossexual. O cara morre porque gosta de homem. Mas por exemplo, quando você tem uma mulher que é espancada no elevador inteiro, até chegar lá no quarto, isso é visto pelo zelador, as pessoas escutam um grito, jogam a mulher lá de cima, ela morre, o cara desce, pega ela, leva pra cima. É uma cultura que, gente... Não é uma cultura, olha, mas deixa eu falar uma coisa. Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Em casais de lésbicas, a incidência de violência... Em casais de lésbicas... Não tem, gente. Em casais de lésbicas, a incidência de violência é igual dos heterossexuais. Quer dizer, não é uma coisa da cabeça do homem contra a mulher, é uma relação de poder que existe num casal, e até quando o casal é do mesmo sexo, em que não tá em jogo a diferença do gênero, essa violência também ocorre. Existem as discussões, né, entre os casais existem. Agora tem uma coisa incutida, eu acho que é imperceptível ou não tão facilmente perceptível, é que assim, eu não acho que os exemplos, Caio, quando você coloca, vai lá, tá de minissaia, vai lá, e vai, pega, seria uma e aborda. A questão, ela vem a partir de uma repetição de padrão, quando você tem ali incutida a ideia de que o menino pode mostrar a virilidade, porque é legal, porque a menina é reprimida, porque ela, mas não é a maioria que menina. Pensa assim, é o repetimento de um padrão que causa uma sensação, um estado de coisas que leva, sim, a uma opressão ao sexo feminino. Acabou de ter um caso de um youtuber, né, que fez um comentário falando que muito claras, me parece, a namorada, achando que com a maior naturalidade, achando que aquilo era normal. Piada. Nossa, isso eu nem sabia, mas brincadeira. Mas a gente então a linha de pensamento sua eu achei maravilhosa. Que bom que você já sabe tudo isso. Que eu já sei, não, eu tenho 31 anos, porra. Não, eu sei mas desde que nasci. Bom, tem um monte de gente que tá sabendo disso agora e melhorando na vida, sei lá. Mas eu acho que a grande maioria ainda confunde muito e que, infelizmente, me parece que a cultura machista ainda é predominante e que, infelizmente, a gente tem que falar disso, que é a cultura do estupro. Sei. Facilitações que a gente tem na nossa moral que dão margem a isso. Até a condenação pesada do estupro e a morte do estuprador na cadeia ou no transporte também. Mas é óbvio que isso é muito preocupante, sim. Cada um olha para o seu próprio círculo. Eu tenho mãe, tenho 3 irmãs, e daí por diante, tenho um monte de gente para que eu tenho que cuidar. Ok. Só que a gente tem que falar também o seguinte: analisar friamente. Fala assim, São Paulo é uma cidade violenta, mas não é a maioria que é violenta, senão a gente nem ia sair na rua, ia ficar na janela o dia inteiro, metralhando um ao outro, cara. Então tem que falar, todo mundo sabe que São Paulo é violenta, mas não é a maioria dos 12 milhões de habitantes. Eu não falei que todo mundo é criminoso, eu falei que a grande maioria é machista e ainda tem problema com uma linha aí de respeito com a mulher, é só isso. Vamos girar? Vamos em frente? Uma notícia que deixou o Vini triste agora. Esse é o Morning Show, essa revista radiofônica, olha que maravilha. Ele que era frequentador assíduo da casa de todas as casas. Ó a cara dele. É perseguição. Parou muita noite. Acabei de voltar. Olha, o Love Story, o lendário Love Story, do centro de São Paulo, vai mal das pernas. Você vê, não tá fácil pra ninguém. O que tá acontecendo, Vini? Inclusive, encontrei muitas vezes você lá, né, Edgar? Safadão. Até porque a Love Story, como você bem disse, né, conhecida como a casa de todas as casas. Eu fui uma vez a Love Story, vou te confessar. Essa semana, né? Essa semana. Eu fui uma vez. Acho que foi a única vez também que eu fui, a gente se encontrou coincidentemente. Foi uma festa da revista Trip, que foi feita
tá lá, eu fui lá. Pois é. Você lembra, Paulinho? Eu fui numa festa? do Pânico aqui, do programa Pânico de aniversário. E quase todo mundo já foi, porque realmente é uma casa que abriga ali um público bem diversificado, né? Todos os grupos que costumavam ir na Love Story, que na verdade não está fechando, tá, gente? Só apenas entrou ali com um pedido calma, né? Fiquem tranquilos. Calma, tá. É isso. Tá não se desesperem. Não se desesperem. Pode ir lá hoje à noite, inclusive, que vai estar aberta a casa, mas entrou com pedido de recuperação judicial aí, porque tá passando por uma crise financeira muito grande. A partir de 2017, a casa começou a ter um faturamento aí bem menor, né? Começou a atuar já com uma capacidade da metade de pessoas, né? Ela tem uma capacidade máxima de 500 pessoas, começou em 200, 250 e ela sempre tinha a casa cheia, né? Nós estamos vendo agora algumas imagens aí. Pessoas que estão indo lá estão duras. Estão duras. A gente fala de Love Story, Felipe, estão vendo algumas imagens, a galera vai correr pra nossa transmissão. Pois é. São imagens institucionais e liberadas para o período da manhã. Isso, para todas as idades. Isso, imagens da casa, da baladinha ali, né? Aquela música eletrônica, né, Edgar? E aí houve também uma demissão em massa dos funcionários, aí teve muito processo trabalhista. Enfim, a dívida foi só aumentando, hoje tá em 1,7 milhão. E agora eles estão tentando quitar, né, essa dívida aí com todos os credores de uma vez só, para poder continuar, né, para poder tentar dar uma modernizada aí na casa também. Desde 2010 ela tá situada ali na... né? Precisa ter mais coisa. Tá situada ali na Rua Araújo, né? Como é que seria uma modernização, Avenida? Então, como é que pode se modernizar? Já aconteceu de tudo ali, né? Vocês estão falando também, parece que a casa é uma casa de tolerância, né? Não é o caso, né, gente? Não, é uma casa conservadora. É uma casa conservadora. É uma casa com tolerância. Uma casa que não permite prostituição, não permite striptease, né? Mas ela agrega toda. Tem muita garota de programa que vai lá, tem muito anão, né? Tem muita... Qual é o problema do anão aí? Não entendi muito. Que isso, filho? Falando, tem vários grupos. Né? Mas eu li o comunicado deles. Homens, mulheres, público LGBT... Vai todo mundo nessa casa. No comunicado deles, um dos motivos que eles alegaram pra menos gente indo é os food trucks. Só que as pessoas estão parando de ir lá pra ir em food truck. Vamos na balada? Não, velho, tem um cachorro quente ótimo. Estão mudando a dieta. A galera tá mudando a dieta. Tô pensando como incorporar o food truck no Love Story. No Love Story. Eles estão ocupando até um pouquinho mais aqui os jovens que agora tem outros eventos que preferem ir. Aplicativo, né? Aplicativo mudou muito. Já tem muita gente indo atrás de salsicha dos aplicativos. O cara tá preferindo uma cerveja artesanal na Vila Madalena. Isso é pra você, né? O Edgar que gosta. Uma cerveja custou menos de 30 reais pra Edgar não presta. Vamos torcer pra recuperação aí da Love Story, Edgar. Fechou, né, Vini? Pra poder continuar indo lá. Aqui, pra acompanhar a gente em imagens, acesse jovempanfm.com.br, assine o nosso canal no YouTube, que é o youtube.com/morningshowjp. Baixa o aplicativo da Jovem Pan, assim você leva a nossa programação pra ouvir e assistir onde e quando você quiser, tá bom? A gente já passou de 200 mil inscritos no nosso canal no YouTube, mas ainda tá faltando a tua inscrição. Vai lá e faça isso agora. Agora faltando 20 minutos para as 11, horário de Brasília. Eles são muitos, mas nós somos mais. Somos 27 milhões de empreendedores, heróis do cotidiano, heróis da vida real. Para nós não existe esquerda ou direita. A única direção que importa é para frente. Eles nunca vão entender. Os desafios que superamos, as frustrações no meio do caminho, as noites mal dormidas, a alegria de fechar o primeiro negócio, as pessoas que dependem de você. Eles nunca vão entender, mas nunca conseguirão nos parar. Não vamos nos esconder diante do desafio de mudar o Brasil. Pode parecer uma tarefa impossível, mas conquistar o impossível é o que nos move. Sabemos que o verdadeiro poder está nas nossas mãos. E são essas mesmas mãos que vão forjar um novo Brasil. Além da esquerda e da direita, um Brasil para frente. O
número de mulheres candidatas a vice aumentou na corrida eleitoral desse ano, tanto na esfera federal quanto na estadual. Por que a política está abrindo mais espaço para as mulheres, Caio Rocha? Seria isso a sinalização de uma mudança nesse paradigma aí, ou puro oportunismo marqueteiro mesmo? O que você acha? É óbvio que é oportunismo, é interesse para não perder grana. Ponto, acabou. Não tem outra explicação. Até porque essa sua pergunta é engraçada, né? Por que a política está abrindo espaço para as mulheres? Peraí, não é uma sociedade homem e mulher? Não tinha que ser igual para todo mundo? Abrindo espaço? Mano, você vê que todas as vices que entraram aí foram uma sequência. Quando começaram a anunciar os candidatos a vice, você vai lá, vice, bom, vamos lá, Ana Amélia, a própria Manu, que é vice Dávila, do vice, na chapa Dávila, a chapa triplex. É Trice. Manuela Dávila me acha machista. Quem mais? Vamos lá. Então, Manuela Dávila me acha machista. Já me chamou no Twitter dela de machista e tal, só que essa onda feminista não olha pro que deve ser olhado, fica só enchendo o saco com coisas que não teriam que ocupar a agenda. Por que eu digo isso? Porque o Congresso, em 2015, aprovou uma lei falando o seguinte, olha, 5% do dinheiro do fundo partidário tem que ser usado, falando para os partidos, nas campanhas femininas. Pô, 5%? Aí não vejo feminista enchendo o saco, indo lá em cima com coisa real, velho. Isso deveria ter sido batido à última instância. Eu tô errado, Joel. Não, e tem uma outra. E essa lei vem se somar. Esse uso do fundo partidário, que foi determinado, vem se somar à lei da cota nas candidaturas. Então. Né? Que você tem que ter 1/3. A desigualdade de gênero nas candidaturas não pode ser maior do que 2/3 para 1/3. Né? Então os partidos, na prática, precisam ficar caçando mulheres candidatas. E eu que já trabalhei em partido, e era um partido sério. Não tem o partido da mulher que não tem uma mulher? Que não tinha uma mulher, exato. Não foi isso que eu trabalhei. Mas enfim, eu trabalhei num partido sério, que não queria botar nenhum laranja ali dentro, né, pra concorrer, só pra bater a cota. E olha, é difícil. Pra cultura brasileira, é difícil as mulheres se quererem buscar a candidatura, assim. Então deixa os partidos numa situação muito difícil. Em última análise, veja, reclamam, né, porque de fato, o Brasil tem poucas mulheres no Congresso, o Brasil podia ter muito mais mulheres na política. Agora a maneira que estão buscando solucionar isso, bota uma lei de cota aqui, exige o uso do fundo ali, isso aí não muda a cultura que está por trás, que é a real causadora, sabe? E na prática, os partidos lançam candidatas mulheres. Agora, o eleitorado brasileiro, que é 50% homem e 50% mulher, tem votado muito mais em homens, inclusive as mulheres. A gente não estaria no mesmo âmbito de que, ok, é uma tentativa de uma correção, de uma distorção que existe. Mas não funciona, né, Edgar? Dentro da história na política brasileira, não é um incentivo, né? Que venham mulheres, participem. Isso faz lado que o incentivo seja mal usado, mas a ideia não é mal usado. É meio que o princípio da cota lá. Não, mas não é mal usado. A cota é o ideal? Não é, mas é um momento em que as coisas vão tentando corrigir distorções. Não acho que também é argumentação ficar zoando essa onda feminista. Realmente, se as mulheres fossem melhores de ser representadas e em maior quantidade, poderiam defender as suas próprias causas, né? Não, mas defenda, as mulheres estão votando em homens também, Paulinho. Acontece. É legal tentar mudar essa cultura, acho legal ver mulheres aí se candidatando, sempre incentivo, inclusive, porque acho positivo, acho que tem muito a agregar ao debate, porque pessoas boas. Eu, na minha experiência, via mulheres altamente capacitadas resistindo a ser candidatas e homens com muito menor capacidade já querendo, achando que estavam prontíssimo para ser o representante ali. Então, quer dizer, o Brasil poderia estar melhor sim com mais mulheres. Agora, esses jeitos que eles encontram de resolver, botar uma cota, isso não resolve, isso aí obriga o partido que quer ser honesto a limitar seus candidatos, porque não achou candidata, ou a botar um monte de mulher ali que não tem nenhum interesse, que não vai fazer campanha, pode até dar um pouco de dinheiro pra ela, não vai acontecer. E o eleitorado não tá votando. Mas quando o eleitorado mudar, se os eleitores mudarem seu voto, os partidos vão ser os mais interessados em colocar mulher. Vai dizer, olha, o eleitorado tá querendo votar em mulher, né? Então vamos colocar. Essa eleição funciona. Entre 13 candidatos, são quantas mulheres que encabeçam chapa? Duas, talvez? Quem encabeça a Marina, são duas. Né? A Marina e tem mais uma candidata, não tem? Tem a... Esqueci o nome dela agora, me deu... Mas então, do PSTU, me deu branco. Esmagadora, né? Uma candidata com chances reais aí, que é a Marina, e que, olha, tá... E é boa não por ser mulher, nesse que eu acho importante, assim, não vote em alguém porque é mulher, é porque a pessoa é uma candidata séria mesmo. E tem homens que são ótimos também, e, quer dizer, não é o sexo
sexo, não é o gênero da pessoa ou a cor de pele que é o motivo para você votar em alguém. Mas eu vejo muita militância brigando com coisas muito mais interessantes hoje, muito mais importantes, que é se o Jorge Benjor escolheu todas as cores possíveis de gostosas para subir ao palco. Você não tá entendendo o que eu tô falando? Só tá ouvindo o Morning hoje? Vai no Google, no YouTube, digita Morning Show Jorge Benjor. Aliás, deixa eu fazer justiça aqui, falar de um ouvinte assíduo do Morning Show que entrou nessa conversa. Infelizmente, eu vi o comentário dele só depois que a gente já tinha fechado a discussão e encerrado o programa, que é o Simoninha, que é ouvinte aqui do Morning Show, que fez que se colocou de uma maneira muito clara, assim. Ele lembrou de uma coisa que talvez tenha escapado à nossa conversa, de que o Jorge Ben, ele é reconhecidamente um cara que exaltou a mulher, especificamente a mulher negra, no decorrer da sua obra, da sua Menina discografia. Mulher da Pele Preta, tem várias da discografia toda, né? São questões que vão entrando dentro da problemática atual, né? De tudo se reivindicar, tudo fazer aí um protesto, ter que ter a necessidade do ativismo em qualquer circunstância. Mas ficam lições também. Eu acho que, como eu disse ontem, são outros tempos, cara. Temos que pensar e rever muitos conceitos em que a gente se guiava sem perceber que estávamos incorrendo em atitudes, ações que poderiam estar desagradando outras pessoas. E aí eu acho que a gente tem que repensar mesmo. É um bom moço esse Edgar. Deixa eu só completar as informações sobre por que hoje tem mais mulheres nessas eleições de 2018 do que as eleições anteriores, porque justamente o Congresso aprovou em 2015 uma cota para número de vagas e para fundo partidário que tem que ser destinado às mulheres, entre 5% e 15%. Em março desse ano, o Supremo Tribunal Federal entrou na conversa e falou: peraí, é muito pouco, sobe essa cota mínima de grana do fundo partidário, tendo que obrigatoriamente financiar a campanha feminina, subiu para 30%, aliás, perdão, julgou inconstitucional a medida do Congresso. 2 meses depois, ou seja, em maio desse ano ainda, aí veio o TSE e regulamentou para 30%, ou seja, toda a grana que os partidos têm, 30% tem que ir para campanhas femininas. Por isso que não é coincidência, mais mulheres estão assumindo protagonismos. Aprovou o TSE esses 30%, mas não regulamentou como que os partidos têm que gastar. Ou seja, não deixou claro se, por exemplo, a Ana Amélia, que é do PP, e o Geraldo Alckmin, que é do PSDB, a grana do PP, da Ana Amélia, que obrigatoriamente tem que ser gasta com ela, o PSDB também pode usar? A chapa usa a mesma grana, embora o partido seja só o PP? Não está muito certo. Os partidos é que definirão. O fato é que agora em 2018 tem mais mulheres encabeçando chapas ou não, mas não é coincidência, é interesse em grana. Ô Edgar, esse assunto todo me fez lembrar daquele partido da mulher brasileira que só era composto todo por homem, né? Você estava ouvindo o programa? Vocês falaram? Desculpa. Mas é verdade. Tava ali na Paulista 807, a gente já... Eu tinha avisado que política no Brasil é coisa, não é pra fracos. Ô Vini, vamos que tocar no assunto aqui também do universo feminino. A Folha traz uma matéria na edição de hoje sobre o Congresso Antifeminista, encabeçado por quem? Pela ex-ativista do Fêmea, a Sarah Winter. A Sarah Winter. Que mudança, que metamorfose, hein? Exatamente. Explica melhor aí. Que era extremamente feminista. Ela mesma diz que essa era uma época dela em que ela era muito radical, né? Ela fundou o Fêmea Brasil, né? Que era um grupo que protestava até com os seios de fora. E a gente vai colocar até um trechinho aqui, Edgar, da época que ela veio no Pânico aqui na Jovem Pan, antes da gente falar sobre esse congresso, para até entender um pouquinho por que ela mudou, né? Por que ela era feminista e depois virou antifeminista, nas palavras de Sarah Winter. Vamos ver. Então, eu acho que eu não fui de um extremo pro outro. Eu estava num extremo e aí eu encontrei a luz. Encontrou a luz? Eu encontrei a minha luz. De Jesus? No cabelo. Exatamente. Essa luz todo mundo procura que nem louco. Eu acho que as pessoas deveriam procurar mais. Eu acho que quando as pessoas procuram e acham, elas se tornam pessoas muito mais felizes como eu sou agora. Então, eu vim de uma família bem desestruturada. Eu e minha mãe, a gente sofreu muita violência doméstica em casa. Saí de casa aos 16 por conta de um irmão que é usuário de crack, que extorquia dinheiro da minha família, que batia muito nos meus pais. Acabei entrando no mundo da prostituição, muito nova, aos 17 anos. Infelizmente, sofri um abuso sexual dentro da prostituição e achei no feminismo um refúgio. Essa propaganda linda do feminismo sobre empoderamento da mulher, descobri o Fêmea, vi aquelas mulheres com imagens assim fortes, poderosas, imponentes. E meu sonho era que nenhuma mulher tivesse que passar pelo que eu passei na vida. Eu achava
que o feminismo era uma luta para que nenhuma mulher nunca mais fosse estuprada ou que sofresse alguma agressão, mas infelizmente lá dentro me deparei com ideias completamente erradas que me fizeram me tornar uma pessoa completamente ruim. Eu me degradei o meu corpo, a minha mente, a minha alma, e graças a Deus eu sou muito grata que eu consegui sair de tudo. Tá aí. Muito bem, e agora ela tá nessa luta aí contra tudo que ela defendia, né? Anos atrás, organizou esse primeiro congresso antifeminista que aconteceu em uma igreja lá do Rio de Janeiro. O tema principal desse primeiro congresso, foi o aborto, né? Até por conta da discussão aí que foi realizada no Supremo Tribunal Federal. A Sara diz que já fez um aborto e hoje se diz arrependida, e ela se auto-intitula amiga pessoal também do deputado Jair Bolsonaro, né? Ela é candidata a deputada federal agora, não pelo PSL, né, mas pelo DEM, mas disse que é amiga pessoal. Ah, ela é candidata? Isso. Ah, por isso que tá fazendo tudo amiga pessoal do Bolsonaro. E a frase, atenção, que ela diz: uma arma na bolsa da mulher faz mais diferença do que a lei do feminicídio. Bom, eu vou passar para vocês aí. Longe de ser um movimento homogêneo, né? É um movimento heterogêneo, tem várias, dentro do ativismo feminista, tem várias tendências dentro, né? Tem várias. O próprio Femem não é tão bem visto assim entre muitas feministas aqui no Brasil, né? Mas o interessante da Sara é que ela realmente foi de um extremo ao outro. Ela era feminista de militância, de mostrar os seios na rua, tem um discurso todo acalorado, bem exacerbado, e agora... E pula para um outro extremo, ela né? Se converteu a um catolicismo profundamente reacionário, que o papel da mulher tradicional, de estar em casa, não sei o quê. Uhum. E, pra mim, o que falta é justamente um pouco de bom senso. Um equilíbrio assim, cara. Pra mim tá todo mundo indo pra um lado radical. Uma linha do mulher meio. Que quer aí, trabalhar, né? Quer ser dona da vida dela, ótimo, perfeito. E quer ser dona da sua sexualidade, perfeito. Isso é muito positivo. Precisamos ter mais disso na sociedade. Agora, um lado gritando, acusando cada passo que o homem dá é machismo, não sei o quê. Agora, daí a reação é isso. Não, então vamos voltar a mulher boazinha na sua casa. Pô, cadê Onde está a vida normal? A sensatez? Cadê a vida normal, pô? Hein? Paulinha, por favor. Não, Caio, tô gostando muito de você hoje. Fala, querido. O que você falou? É candidata? Nossa, sério? Tá vendo? Paulinha é minha amigucha. Não, o negócio é o seguinte, velho. É maravilhoso. A mina fica fazendo, eu nem vou comentar dessa mina, eu nem sabia quem que era, mas só de olhar agora isso já me deu bode, porque... Fica com esse papinho, eu tenho uma preguiça de pessoa que levanta a bandeira, qualquer coisa. Ame os cachorros, eu tenho preguiça. Amo jogar golfe, tenho preguiça. Eu tenho preguiça de tudo. Velho, cada um acorda de saco cheio da vida, essa é a verdade, vai dormir de saco cheio da vida. E não vai ficar me levantando bandeira, não, me entregando coisa que... Você pode viver sem transformar cada detalhe da sua vida numa militância, evento, né? Num movimento. Não me enche o saco, velho. Vini. Concordo. Vamos lá, agora faltando 1 minuto para as 11 horas, o horário de Brasília. Eles são muitos, mas nós somos mais. Somos 27 milhões de empreendedores, heróis do cotidiano, heróis da vida real. Para nós não existe esquerda ou direita. A única direção que importa é pra frente. Eles nunca vão entender. Os desafios que superamos, as frustrações no meio do caminho, as noites mal dormidas, a alegria de fechar o primeiro negócio, as pessoas que dependem de você. Eles nunca vão entender, mas nunca conseguirão nos parar. Não vamos nos esconder diante do desafio de mudar o Brasil. Pode parecer uma tarefa impossível, mas conquistar o impossível é o que nos move. Sabemos que o verdadeiro poder está nas nossas mãos. E são essas mesmas mãos que vão forjar um novo Brasil. Além da esquerda e da direita, um Brasil pra frente. Estamos de volta com o Morning Show dessa quarta-feira. É hora de esquentar os pezinhos agora, Paulinha. Manda aí. Isso mesmo, Ed. Porque todo mundo pode ajudar a aquecer o inverno de muitos idosos. Benegripe criou a campanha Benemeias, o melhor look da estação. Você entra no site www.bemcontagia.com e compra as suas Benemeias, que são muito legais, descoladas, divertidas,
por apenas R$ 19,90. O valor vai direto para ONGs que ajudam os idosos mais carentes. Participe desse movimento, compre sua Benemeia edição limitada, porque transmitir o bem é mais contagiante que a gripe. Benegripe, o bem contagia, um oferecimento de Benegripe. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Vamos lá, então, como é que tá a nossa hashtag aí? Hashtag que gafe! Edgar. O Alckmin chamando a Angélica, né, de Eliana. Ou Eliane, ou Eliane, não sei, dúvida nessa hora, né? Só que era só Angélica mesmo. Ou então o ex-governador e a Angélica estão interagindo com a gente aí na hashtag? Olha, ainda não recebemos uma gafe outra do Alckmin aqui. A Angélica está bem quieta, ou Eliana, não sei ainda, também estou confusa. Mas tem muita gente participando da nossa hashtag que gafe. Estamos entre os assuntos mais comentados do Brasil. Boa. Olha a Fernanda Watts. Bom dia, morning. Errar nome é básico aqui em casa. Minha sogra chega até no nome do cachorro antes de acertar o meu. E assim acontece também com a minha avó, Edgar. Exato. Já fui chamada de Joe, que é o nome do cachorro dela, várias vezes. E aceito, tô tranquila. Olha aí, mamãe, falando pra minha. Fique tranquila, isso acontece, tá vendo? Das melhores famílias, tá vendo como é que é? A Borba, já chamei o dono da empresa que trabalho de tigrão na festa de fim de ano da firma. Isso pode acontecer com qualquer pessoa alcoolizada, é algo de bastante comum, né, na sociedade brasileira. Fique tranquilo, querido. Simone aqui. Falar que não vou com a cara de uma certa pessoa. E a pessoa do lado ser parente da pessoa que acabei de falar que não vou com a cara. Eu sempre, ou melhor, quem nunca, né? Hashtag que gafe, querido. Já aconteceu, vai, com você. Eu sei, Edgar, e foi na MTV. E daqui a pouco você vai contar essa gafe aqui nesse programa. Tô lembrando mesmo de uma, mas deixa pra lá. Que bom ter alguém de volta. Não, deixa pra lá não, agora fala, pô, jogou na roda. Que bom ter alguém de volta que sabe fazer o Twitter, né, velho? Tá vendo, Parabéns, da pena? Paulinha. Falando em de volta, vamos de volta à política. Amanhã a Band, falando em da pena, a Band vai promover o primeiro debate na TV com os candidatos. Você que vai fazer a mediação? Eu não, né, velho? Deve ser o Boechat, que é baita jornalista. Tá certo. Mas vai ter lá na Band o primeiro debate entre os candidatos à presidência da República. Eu vou estar lá. Quem é que do PT vai participar? Essa é a questão, Caio. O Lula e o Haddad? Como é que fica essa história aí? Ainda é uma incógnita. A Manuela Dávila. O PT tinha feito um pedido na justiça para que o Lula participasse do debate. Só que o Lula tá preso. E ninguém sabe ao certo como que o PT imaginava que seria essa participação. E nessa semana, justamente a semana do debate, o PT retirou do Supremo Tribunal Federal um pedido para que o Lula fosse solto. Aí a interpretação que me cabe é: da cadeia, o sinal do celular é melhor? Seria por telefone essa participação no debate? Eu não sei. Mas agora, falando sério, o que acontece é o seguinte: o debate vai ser feito na Band amanhã. O PT, na segunda-feira, já tinha tido negado a participação do Lula. E aí entrou na justiça com um pedido. Bom, algum representante do Lula tem que ir. Do nosso partido tem que ir. Isso ainda não foi julgado. A Marina Silva, que estava ontem aqui em São Paulo, no evento justamente em que o Alckmin errou o nome da mulher do Luciano Huck, ela, depois da festa, depois da cerimônia, aliás, ela deu uma palavrinha com os jornalistas e ela se posicionou sobre a possibilidade do Fernando Haddad participar do debate da Band amanhã. Ela virou e falou: olha, eu sou totalmente contra. Nesse momento, os candidatos mesmo é que serão ouvidos. O Fernando Haddad, até onde eu sei, é um vice e vai ter um momento para os vices serem ouvidos. Se ele participar amanhã, eu vejo que a coisa está indo para um lado de 2 pesos e 2 medidas. Ela se posicionou contra, portanto. Agora você falou julgado, quem que julga isso, Caio? TSE. O TSE vai julgar se o Haddad pode ir, mas é amanhã. Eu acho que não vai dar tempo. Vamos falar sério. Se um candidato estiver preso no trânsito, ele manda um representante dele falar? Não. O PT, ao bancar a escolha de Lula como candidato, tem que arcar com as consequências mínimas disso. Se o Lula é candidato, ele não pode se deslocar ao local do debate, então, meu amigo, infelizmente, a consequência da sua escolha é que você não estará presente no debate. Os outros mandam representantes quando bem entendem, não. Então, arquem com as consequências da escolha de Lula, né? Falando em consequências... Marina Silva disse... vai muito na linha de pensamento do Joel, porque ela falou o seguinte: o PT que está insistindo nesse troço de registrar a candidatura de um condenado, de um preso. Então, eles querem com as consequências. Quer que mude as regras, querem que mudem todas as regras para ele poder mandar. Pelo amor de Deus, né? Arque com as consequências da sua escolha. Não, e com relação a consequências, tudo, o PT já imaginando que não vai conseguir ter lá o seu representante nesse primeiro debate, promovido pela TV Bandeirantes, teve até o pedido de que a cadeira
cadeira tivesse vazia, mas que tivesse uma cadeira entre os participantes. Eu acho justo, porque ter o Lula e uma cadeira dá no mesmo. Para que aquele momento fosse registrado e aí possivelmente capitalizado, né, em cima do discurso da própria sigla, né? De ter lá, olha lá, a nossa cadeira está lá, vaga. Ah, putz, o PT viaja, né? Só se tiver uma algema na frente da cadeira também. O que você pensa dessas demandas aí, dessas tentativas aí do PT, Joel? Olha, o PT não quer, ele insiste em se colocar como algo superior aos outros. Ele não quer se pautar pelas mesmas regras de todos os outros partidos e candidatos, né? Estão bancando isso que a gente sabe que é uma mentira. TSE não vai deixar o Lula ser candidato, porque não dá, a lei diz, a lei é muito clara da ficha limpa, não tem muita dúvida. O PT banca uma narrativa puramente estratégica, eleitoral, porque o Lula dá mais votos, obviamente, que o Haddad, então eles mantêm o Lula ali. Agora, mantendo o Lula ali como candidato, então, uma consequência, dado que ele não pode se deslocar até o local do debate, porque está preso dentro de uma cela, assim como qualquer outro candidato que não possa ir até o debate, por algum motivo, ele não vai estar representado, simples assim. Agora, muito me surpreende o Haddad ficar nesse discurso do PT, que é uma tremenda de uma coisa lunática. O Haddad, apesar de ter tido uma gestão desastrosa na minha leitura aqui na Prefeitura de São Paulo, eu não votaria nele nem para ficar na Casa dos Artistas, ele era considerado o menos petista dos petistas, e ele fica comprando esse discurso, era hora dele virar e falar, tchau, gente, tô indo embora e tal. Eu sinceramente não consigo entender por que ele fica dançando essa música do PT. Ele poderia ser melhor do que isso, né? Mas não tá sendo. Caio, vamos falar o que você tem para dizer pra gente o critério utilizado para quem como se definem os candidatos que vão participar? Tem uma relevância ali em termos de percentual apontado pelas pesquisas ou representação no Congresso? Como é isso? Tem. Não só com a Band, que vai fazer o primeiro dos debates amanhã. Todas as emissoras estabelecem ali uma lista de critérios para chamar as pessoas, porque se não fosse chamar todos os candidatos, não ia ter cadeira para todo mundo e tal. Embora a do Lula tá vaga. Mas vamos lá. No debate de amanhã vão participar 8 pré-candidatos. O Álvaro Dias do Podemos, o Cássio Daciolo do Patriotas, o Ciro Gomes do PDT, Alckmin PSDB, do PSOL Guilherme Boulos, Henrique Meirelles MDB, Bolsonaro do PSL, Marina Silva da Rede e mais ninguém. Você não falou o João Amoedo aí, não tá? Por quê? Não tá. É onde eu vou chegar. Um dos critérios para chamar os pré-candidatos é justamente ter uma chapa grande, uma chapa que tenha representatividade, ou seja, número de intenção de votos e tal. E, infelizmente, o João Amoedo, do Novo, ele não atende os critérios. Ele não tem um número mínimo estabelecido pela emissora de intenção de votos, ou seja, ele não se coloca entre os principais candidatos, e a chapa dele também não soma sequer, a coligação dele não soma sequer 5 deputados federais e ou senadores, ou seja, ele não está entre os mais importantes. Dito isso, a Band falou, Amoedo, vai me desculpar, mas se quiser assistir, vai estar aí a partir das 10 na TV e tal. Aí o Amoedo ficou meio bravo. No sábado, agora último, ele lançou pela internet um abaixo-assinado das pessoas que querem ele no debate. Já tá com mais de 90 mil votos, mil assinaturas, das pessoas falando, pô, a gente quer o Amoedo. Aí a Band respondeu, virou e falou, olha, sua chapa é muito pequena, não dá pra te chamar. E aí ele retrucou, ele virou e falou, olha, mas como é que eu vou ter uma chapa grande se é a primeira vez que eu e meu partido a gente disputa? Esse é o pretexto dele. Agora, o argumento dele, ele lançou também no Facebook e no Twitter uma hashtag João na Band, e ele pediu a colaboração das pessoas, falou, gente, se todo mundo usar essa hashtag, vai ser muito difícil a Band não me chamar. Mas peraí, agora já são... Que horas são? 11h13, quarta-feira, mas deixa... mais de 24 horas, vai ser difícil pro João Amoedo. Não, mas olha, o João Amoedo, goste ou não goste do Partido Novo, é um partido que tá, ao que tudo indica, sério, tentando trazer uma proposta diferente, clara, fazer uma política voltada para propostas. Tudo bem, existem as regras que tem alguns candidatos que a emissora tem que chamar, e não poderia deixar de chamar. Mas por que não chamar também outros candidatos com propostas sérias, sabe? Deveria chamar para promover um debate público de qualidade. Mas aí fica muita gente, Joel. Não, mas olha, você ouve pouco tem Cabo da Ciolo. O Lula você quer que ouça, o Amoedo Cabo não. Da Ciolo, só porque é pequeno não quer dizer que não seja relevante. Só o Cabo da Ciolo a gente vai ouvir, que eu não sei se tem proposta nenhuma. Mas o Cabo da Ciolo, por exemplo, era um que nem entrou nas pesquisas vai dar. Por causa da coisa dos deputados do partido. E um candidato sério, de um partido que não tá entrando no jogo puramente fisiológico de pegar deputado, de fazer essas migrações partidárias, tá de fora, e que tem mensagens que podem ser muito relevantes pro debate político. Não, então, é uma pobreza não chamar. Ele poderia chamar. Não é proibido chamar. Por mim tinha que estar lá mesmo. Não é proibido chamar. Então, não é proibido chamar. Pode chamar, ué. Se chama o Amoedo, tem que chamar todos, então, que estão na disputa também. Não, daí tem que ver qual que é o critério, mas olha,
você não chamar uma candidatura relevante dessa... Não, o critério mínimo. O critério tem a regra. Todos, na sua visão, incluem o Lula? Tem a regra. Não. Mas o Lula não pode. Que susto. Pensei que você fosse falar, o Lula também. O Lula não pode. Esse é o critério mínimo. Você adivinha agora o que eu tô pensando? Eu falei alguma coisa do Lula? Mas vem cá. Nossa, desculpa. Tem representação eu rebati o que vocês falaram do Lula. Pra mim, vocês estão corretos com relação ao Lula. Tem representação se chama o João Amoedo, tem que ser chamado. Todos. Não é verdade. Regra é regra. Não é verdade, não é verdade. Cumprir a regra do debate. Ele ficou bravo. A regra tá sendo seguida, o resto ele escolhe quem que ele chama. Eu quero saber se o capitão da reserva, o nosso Bolsa Progressista... Eu vou estar lá, por exemplo. Você tá apoiando, então? Tá lá, querido. Exatamente. Ótimo. Tá ok? Tem que ter mais A diversidade. emissora já tá seguindo as regras, pode chamar outros. Fechou, Caio? Fechou. Vamos lá, o tema do nosso WhatsApp aqui hoje é a tentativa do PT, que estávamos discutindo aqui, ter representante no debate da Band. Vamos conferir algumas imagens que chegaram pra gente aqui. Solta, Murilo. Bom dia, Morning Show, Paulinha, Edgar, Vini. Oi. Bom, é um absurdo eu e nada. Lula participar de debate político. A gente tá aí falando sobre o João Amoedo fazendo um baixo-assinado na internet para que o João Amoedo participe dos debates porque tem propostas melhores. O que a gente vai ouvir do Lula? Simplesmente nada. Renata Morelli, de Cravinhos, hashtag partiu pra cima. Vagou, o Lula tá com uma vaga, né? Galera da Morning Show, aqui é o José Alexandre de Guaratinguetá. Fala, Zé. Motorista caminhoneiro. Boa. Tô aqui em Bataguaçu ouvindo vocês pelo aplicativo. Estacionado, né? Eu queria dizer que essa manobra do PT de fazer propaganda política pela internet do Haddad, isso é crime. Ele e a Manuela, eles não podem fazer propaganda política, que eles não são registrados como presidente. Eles são... O Haddad é apenas registrado como vice. E não existe propaganda eleitoral de vice. Isso aí a justiça tem que rever isso. Tem que punir o PT sobre essa manobra que eles estão tentando fazer. Um abraço. Parabéns pela programação. Tá aí a participação do nosso amigo caminhoneiro. Aqui, alguém tem essa informação de te levar a ponta? De vice não poder, Joel? Você tem alguma coisa... Não, eu desconheço isso, porque o vice é tanto da chapa quanto a chapa, não é? Mas pra fazer as fotos da campanha vai ter que ser montagem, né? Ou como é que vão fazer? Montar um estúdio dentro da cela? Não tem lá aquela fotinho fazer? Quando você é fichado lá que Mugshot, De lado, lateral, tem um número. Olha, eu acho que a gente pode discutir os critérios pelos quais a gente determina ou qualquer outra emissora quem vai participar de debate ou não, certo? Se a gente fosse fazer um debate aqui no Morning Show, a gente ia ter que seguir, obviamente, algumas regras da Justiça Eleitoral e a gente também poderia tentar formular algumas regras de acordo com o nosso pensamento aqui dentro da casa. Por isso que a gente pode discutir, obviamente, como a Band está agindo e tal. Mas acho que algumas coisas, Caio, é importante que a gente deixe claro. A Band não usa a pontuação em pesquisas para fazer esse debate, apenas segue as regras da Justiça Eleitoral. Participa quem tem representação no Congresso Nacional. Foi o que eu expliquei, que ele não tem nem 5 cadeiras no Congresso, ou seja, que é a soma dos senadores com os deputados federais. E esse foi o critério utilizado. Eu mencionei o número de pesquisas de Ibope porque a Band pode ser que não use, mas outras emissoras usam. A representatividade, os principais candidatos. Por exemplo, as sabatinas do Jornal Nacional, se eu não me engano, em 2014 usaram isso como critério, e daí por diante. Cada emissora tem a sua. Vamos lá, vamos com o destaque internacional agora. Paulinho, em que pé tá a discussão, né, da parlamentar sobre o aborto na Argentina? Hoje o Senado vai votar o projeto de lei que descriminaliza o aborto. Vocês bem se lembram que a Câmara dos Deputados aprovou o projeto em junho. Foram 23 horas de debate. Foi ali acirrado, somente 4 votos a mais a favor. Então agora o Senado entra nessa discussão. E a expectativa é de que também seja uma discussão acirrada. Alguns acreditando até de que exista uma maioria de votos contra o projeto de descriminalização como ele está hoje, né? Aí tem alguns caminhos que podem acontecer se esse projeto não for aprovado, como, por exemplo, mudarem algumas coisinhas ali, né? Algumas modificações. Então, uma das modificações seria a inclusão da objeção de consciência institucional, que seria basicamente o direito de, por exemplo, um médico que é católico se rejeitar performar o aborto por convicção religiosa. Então, daria o direito
para esse médico de, por exemplo, não realizar isso, mesmo ele sendo parte, por exemplo, do atendimento à saúde pública. E se passasse essa lei, por exemplo, do jeito que é hoje, né? É o direito ao aborto na rede pública e de forma gratuita. Isso também é uma coisa que é bastante polêmica. Também tem uma discussão a respeito das semanas, né? Então, a Câmara aprovou a interrupção na 14ª semana, aí tem gente que gostaria que fosse a 12ª semana. Então, tem muitas discussões ali que podem acontecer no Senado. E caso aconteçam mudanças, tem que voltar para a Câmara e votar de novo, né? Então, aí vira mais aí um processo, ainda leva-se um tempo para entender se na Argentina a gente vai ter ou não a descriminalização do aborto. Fala, pode falar. Não, fechou? Só Não, é basicamente isso. Lembrando que aqui no Brasil a gente teve agora uma discussão, né, na sexta e na segunda-feira no Supremo Tribunal Federal em audiência pública. Foram mais de 60 pessoas dando ali o seu ponto de vista, se é a favor, se é contra, o que diz a ciência, um caso da vida particular. Todas as pessoas foram ouvidas, todas também vão estar transcritas aí, tudo que foi falado vai ser direcionado para os juízes, para que eles, enfim, depois elaborem seus votos mais para frente, mas ainda é um processo muito longo, ainda vai longe isso, Edgar, porque a gente vai ter a relatora da ação, a ministra Rosa Weber, que vai ter que preparar um voto e um relatório do caso. Isso não tem previsão, ela pode fazer no tempo que ela quiser, e depois, no Supremo, o presidente do Supremo, que por enquanto é a Carmen Lúcia, daqui a pouco vai ser o Dias Toffoli, vai ter que decidir quando é que vai se discutir esse assunto, vai ser julgado esse assunto. E aí a previsão é de que isso só vai acontecer no ano que vem, mesmo porque a gente está no ano de eleição. Então parece que só pro ano que vem a gente continua a discutir essa questão aqui no Brasil. Ô Joel, hoje pela manhã eu tomei contato com um texto que você escreveu na tua coluna ontem na Folha de São Paulo acerca da discussão, né, em torno do tema aborto no Brasil. Você traça lá, né, o que poderia ser considerado vida, em linhas gerais você pode dizer melhor até, mas você acha que essas ideias que você traz, né, podem ser estendidas ao que se passa com a Argentina, nosso país vizinho aqui? As discussões são muito parecidas, Edgar. Lá a diferença principal é o caminho pelo qual o aborto está chegando, né? Lá está sendo via legislativo, né? E aqui vai ser uma discussão do judiciário, mas as questões fundamentais em jogo são as mesmas, tá? Primeiro, a mulher pode interromper a gravidez? Hoje em dia é proibido no Brasil, fora os casos que a gente conhece, na Argentina também. A Argentina tinha até uma lei mais restrita que a brasileira, outros países latinos também são assim, mais restritos às vezes que o Brasil. Será que a mulher tem direito a isso? E segundo ponto, dado isso, o médico tem o direito de não performar, de não praticar o aborto na mulher que pede, essa chamada objeção de consciência. Eu, pessoalmente, eu não entrei nesse ponto, eu não entrei no artigo, mas eu, pessoalmente, acho que sim, se o médico tiver um problema religioso de consciência, não tem o direito de não fazer, desde que existam alternativas para a mulher, né? Você não pode privar. Se a lei está dizendo que é um direito, você não pode privar ela disso. Agora, se um médico não quer, tem que achar outro caminho. Se não tiver outro caminho, tem que ser. Só uma linha rapidinho, acho que é interessante também nessa questão, é que você falou, né, lá na Argentina vai ser discutido pela Câmara, né, pelo Legislativo, né, e aqui pelo Judiciário. Curiosamente, um assunto levado pelo PSOL até o judiciário brasileiro, né? E tanto se fala aí na mistura dos poderes, o que fica a cargo de um ou de outro, né? É um outro tema também a ser discutido, né? Sem dúvida, sem dúvida. O ideal não é que o judiciário fizesse isso, né? Mas no Brasil o legislativo parece que parou de existir, de funcionar, então... Sim. Agora 11h23, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Vamos com o assunto final dessa edição do Morning Show. Caio, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, ó, rapidamente, bem objetiva, hein? Se você tivesse um filho de uns 5 anos, e ele quisesse se vestir com fantasias de heroínas, de personagens femininas, você deixaria? Calma. Pera. Para. Antes de você responder, a Paulinha vai contar aí pra gente por que eu tô fazendo essa pergunta pra você. É porque a mãe de um menininho de 5 anos na Flórida escreveu um texto sobre um lance que aconteceu com ela e com o filho dela. E esse texto chegou a sensibilizar até a Gal Gadot, que é a intérprete da Mulher Maravilha. Então, o que é que aconteceu? Ela contou essa história de que o filho foi escolher uma mochila para ir para a escola e entre todas que ele poderia escolher, ele optou pela da Mulher Maravilha. E aí que, a princípio, essa mãe disse que ficou, assim, um pouco preocupada. Por quê? Porque ela imaginou o que é que aconteceria com esse filho quando ele chegasse na escola,
uma escola nova que ele estaria indo. E até tem a foto do menino com a mochila da Mulher Maravilha e também com a tiara da heroína, né? E aí, no fim, ela diz, a verdade é que se começar a me preocupar sobre o que o mundo pensa, Isaac vai começar a se preocupar também, e não quero isso pra ele. Isaac pode mudar o mundo e mal posso esperar pra ver o que o futuro guarda pra criança mais legal que eu conheço. E aí, a Gal Gadot, que é essa atriz incrível, israelense, que interpreta a Mulher Maravilha, um dos grandes sucessos no cinema da adaptação da DC, disse que leu o artigo escrito pela mãe sobre a quebra de estereótipos e que acha que é um tópico importante e algo que ela acredita fortemente, apoiou o menino e que espera que ele tenha ido para a escola com muito orgulho e se dado bem. Ela até usou uma hashtag Wonderboy, assim. Agora você pode jogar pro Caio. E aí? Por falta de tempo não vai dar pra eu tecer o meu comentário, mas quem acompanha o programa, óbvio que sabe o que eu penso. Eu acho que o menino de 5 anos não tem a menor malícia na cabeça, isso é óbvio, então ele não tá pensando em bobagem nenhuma, mas o universo externo... Bobagem? Bobagem eu digo assim, vão me sacanear, não vão e tal. Agora, o negócio é o seguinte, a pessoa, não sei quem foi, se a atriz ou se a mãe falou, eu não posso me preocupar com o que os outros pensam. Bom, então abaixa a calça e faz cocô no meio da Avenida Paulista, já que você não se preocupa com o que os outros pensam. E virou mais militância, com o que os outros pensam. Vamos mostrar, vamos transformar isso num grande causa. Na minha época de criança, tinha criança que vestia coisa de personagem feminino também. Eu, quando era muito criança, eu brincava de boneco com a minha irmã, e minha irmã brincava de carrinho comigo, isso não tem nada a ver. Agora, se um moleque de 8, 9 anos começar a insistir no assunto, você perguntou o que eu faria se fosse meu filho, eu simplesmente ia falar, filho, não, isso é roupa de menina. E ponto, acabou, porque na minha casa mando eu. Pronto, vai. Beijo, Gal Gadot. Beijo, Gal Gadot, fantasia, o lúdico, né? Quem estraga as crianças somos nós, os adultos. Com essas agendinhas aí de gênero. Maliciosos. Deixa vestir que nem mulher, aí a moda que tá. Não, é do outro lado, tô dizendo. Tá. Deixa o menino tá aí vivendo a fantasia dele, o lúdico dele ali. Se o cara for gay de natureza, beleza, respeito. Agora depois com essas gays modinha, porque existe, aí eu não respeito. Aí é melhor a gente acabar. Vamos continuar amanhã esse papo. É melhor a gente Quer continuar amanhã? A gente continua, porque é sério, tem um ponto sério nessa conversa. Mas a gente chegou ao final do nosso programa. Vamos dar prêmio aqui no Twitter pro Guilherme Teixeira, a pessoa maravilhosa do nosso Morning Squad. E no WhatsApp pro José Alexandre. Muito obrigado pelo prestígio, pela audiência. A gente volta amanhã na PAN a partir das 10. Tchau, cuidem-se. Você ouviu Jovem